Olá, estamos aqui mais uma semana para a continuidade do nosso estudo do Livro da Esperança, uma psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No dia de hoje nós estudaremos o capítulo 37, intitulado Exercício no Bem. Para o estudo deste capítulo, Emmanuel utiliza o versículo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 20, que diz: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus. E relaciona com o capítulo 13, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. E Emmanuel começa. Comumente, inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamo-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamo-nos sem tempo, declaramo-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e ali, empregamos expressões cronicificadas que nos justifiquem a fuga, seja muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver, e ponderamos vagamente quanto ao arrependimento dos que amarguram o coração e complicam a vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. Então, gente, nessa passagem, uma pausa, para alguns comentários, Emmanuel está nos falando a respeito da prática do bem. E quando nós falamos da prática do bem, ele nos alerta que nós esbarramos com vários pretextos, desculpas que nós utilizamos para não fazer o bem que nos cabe. E para isso nós vamos elencando uma série de coisas que nos impediriam de fazer este bem. E ele nos alerta que o que nós não nos atentamos é que muitas vezes essas desculpas que nós estamos dando, elas apenas escondem o nosso eu egoístico, escondem a nossa dificuldade de ofertarmos daquilo que nós temos em favor do outro, sem esperar nenhum tipo de recompensa. E ele coloca que quando a gente vai fazer o bem para alguém, a gente elenca uma série de requisitos que a pessoa precisa cumprir para que a gente possa realmente fazer o bem. Mas é interessante que ele alerta que quando se trata do mal, nós nem percebemos o mal que nós estamos fazendo. Isso é algo para a gente pensar, porque nós costumamos colocar muitos poréns para poder fazer uma ação caritativa. E, na verdade, nós não deveríamos complicar tanto uma ação de caridade. Alguns podem dizer, mas a pessoa pode estar usando de má fé. A pessoa vive de caridade pública. E aí eu me pergunto, quando eu falo isso, eu estou incorrendo em uma outra falha que o Evangelho nos alerta, que é de não julgar, que é de não atirar pedras.
E nós devemos fazer o bem na medida em que nós conseguimos, sempre pedindo que Deus nos dê os discernimentos necessários para podermos conduzir-nos junto aos outros, para que também o nosso bem não cause uma acomodação no outro e para que a gente saiba dosar esse bem. Isso é um grande desafio para nós. É bastante difícil conseguirmos este equilíbrio, mas é possível quando nós usamos aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus e que nós estamos aprendendo com o Evangelho. E Emmanuel segue: entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma, versículo 17 do capítulo 4, a sua carta no Evangelho: todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionam a obra de Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos: cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. E Emmanuel aqui pega a orientação que os Espíritos nos dão, né? E essa questão 642, ela fala muito para nós. E que a resposta dos Espíritos, né? Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, nós cometemos o mal todas as vezes que nós não praticamos o bem. Veja como isso é muito mais complexo do que nós imaginamos. Porque nós imaginamos o mal somente quando nós, de forma calculada, prejudicamos alguém. E o mal, ele também acontece quando nós não cumprimos com o nosso dever de ajudar o semelhante. É uma mensagem para que a gente possa pensar e refletir de que forma que nós temos trabalhado essa questão da prática do bem e do amor em nossas vidas. A caridade, quando muito pensada, chega tarde. Se não me engano, é o Chico Xavier que fala isso. Então, nós precisamos nos policiar para que executemos todo o bem ao nosso alcance da melhor maneira possível. E quando nós acreditarmos que nós não estamos em condição de fazer o bem, nos lembremos que nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. E quando os Espíritos colocam o limite das nossas forças, isso vai longe. É muito mais do que nós podemos pensar. Então, que a gente consiga parar um minutinho para ouvir o que o Evangelho tem nos dito, ouvir o que Emmanuel nos convida a refletir, para que assim não estejamos perdendo as oportunidades dessa prática do bem, para que mais tarde a gente não se arrependa do bem que deveríamos ter feito, mas que não o fizemos. Uma boa semana a todos e até a próxima.